O Guia Alimentar está de regresso todos os domingos. Hoje estamos nas Termas de Chaves para falar de alimentação e de culinária, não é assim, doutora Joana? É verdade, cá estamos novamente nesta tarde para vos ensinar a fazer uma receita saudável de um pequeno almoço equilibrado nutricionalmente. Qual é que é a receita? Portanto, a receita deste pequeno almoço é um iogurte natural com granola e fruta, variada, preferência fruta da época. Neste caso vou utilizar a tangerina. Vamos começar então, doutora Joana? Vamos a isso então. Portanto, temos aqui os flocos de aveia. E porquê é que eu escolhi a granola, que é constituída por flocos de aveia, frutos secos e sementes, e porquê é que eu escolhi este hidrato de carbono? Este hidrato de carbono é de extrema importância, mas temos que saber porque existem várias marcas de granola, mas nós temos que saber a constituição, se é equilibrado nutricionalmente ou não. Por isso é que eu trago cá esta receita hoje. Portanto, os flocos de aveia é um excelente cereal. São integrais, ricos em fibra, que ajudam a promover a saciedade e também a regularizar o trânsito intestinal através dos beta-glucanos que eles são constituídos. Portanto, este cereal, juntamente com frutos secos e sementes variadas, portanto, vou misturar aqui os frutos secos e várias sementes com os flocos de aveia, portanto, e vamos misturar. Este é o passo inicial da nossa granola. Os frutos secos podem ser variados? Podem ser variados. Esta tem, por exemplo, caju, tem nozes, tem amêndoas e tem avelãs. Portanto, quanto mais variado, também melhor, porque a ideia não é fazer a granola só para uma vez. Portanto, é para guardar num frasquinho hermético, de preferência, para ela durar mais tempo e para consumir várias vezes durante a semana, durante o mês, depois conforme os gostos também de cada um. Até ao longo do dia também. Até ao longo do dia, exatamente, porque esta receita de granola que eu estou a preparar não tem nenhuma adição de açúcar, está bem? Portanto, já vão perceber um bocadinho mais à frente. Muito bem. Portanto, vou colocar 10 gramas de mel, podem adicionar um bocadinho mais, depende do gosto de cada um, está bem? Mas temos que ter atenção que o mel é um hidrato de carbono e também tem calorias e ele é constituído especialmente por frutose. Portanto, por isso é que é um adoçante natural e não o açúcar, que muitas das granolas que nós temos à venda no supermercado têm na sua constituição açúcar. E esta não, esta é saudável, como eu costumo dizer, portanto não tem nenhuma adição de açúcar, a não ser o mel, que é um adoçante natural, constituído apenas por frutose, está bem? Tem um índice glicémico também mais baixo que o açúcar, portanto demora mais tempo a ser assimilado pelo nosso organismo. Portanto, estou aqui a misturar para ficar tudo muito bem misturadinho. Mais ou menos quantas colheres de mel? As 10 gramas é uma colher de sopa, mas depois, claro, também tudo depende da quantidade de frutos secos que estamos a colocar e de aveia. Eu para esta receita coloquei 200 gramas de flocos de aveia e 100 gramas de frutos secos. Frutos secos que já têm na sua constituição também misturado sementes, está bem? Sementes de abóbora e sementes de sésamo. Podem colocar linhaça, chia, as que tiverem em casa. Tudo o que tiverem em casa a nível de sementes podem colocar na granola. Muito bem. Portanto, agora vamos passar então para o fogão. Trazer assim para aqui. No fogão vamos colocar esta mistura de aveia com os frutos secos e o mel nesta sartã. E porquê é que este passo é importante? Vamos então dissolver melhor o mel e também a gordura dos frutos secos vai ser libertada para a aveia, o que vai ficar com que os frutos secos também fiquem mais tostados e também fique melhor. Depois no final o sabor nota-se claramente que fica mais saboroso, está bem? Portanto, já está ligado, lume brando, está bem? Não precisa de ser muito alto porque os frutos secos e as sementes queimam muito rápido. Está bem? É preciso ter isso em atenção. Portanto, vamos verter então o nosso preparado aqui para a sartã e neste passo é muito importante irmos mexendo lentamente, está bem? Quem quiser pode neste passo adicionar mais um bocadinho de mel, quem for um bocadinho mais goloso,
mas também não devemos exceder as calorias, a quantidade, está bem? Porque o mel também tem calorias. Não nos podemos esquecer que é um adoçante, está bem? É para dar o sabor de doce. Portanto, mexemos. Aqui o ideal é estar entre 5 a 10 minutos. Vamos notar que a aveia fica com uma cor mais amarelada, está bem? E os frutos secos ficam um bocadinho mais tostados. Este processo é visível aqui na sartén, está bem? Então, olha, aqui já conseguimos ver o mel a passar para o estado mais líquido, está bem? É um processo demorado, mas que é necessário também para termos uma granola diferente daquela que encontramos nos supermercados. Sim, com sabor, porque assim, uma vez que nós não estamos a utilizar o açúcar, é importante que o mel se dissolva o máximo possível para toda a mistura que temos aqui. E se não colocássemos na sartén, isso não iria acontecer. Portanto, este passo é fundamental, que é para dissolver o adoçante natural que temos nesta receita. Eu utilizei o mel, mas podemos utilizar também, por exemplo, o agave, geleia de arroz, a stevia. É um bocadinho a gosto de cada um. Acho que fica melhor aqui, na minha opinião, um bocadinho de mel. Também é tradicional aqui da nossa zona, o mel. Portanto, por que não utilizar os produtos da zona que nós estamos a viver, não é? Okay. Portanto, já temos o resultado pretendido. Vamos então colocar num tabuleiro para ir ao forno, está bem? Portanto, aqui vou colocar então a nossa mistura já tostadinha. Depois, neste passo, também podemos, para dar mais sabor, claro que isto depende do gosto de cada um, eu neste caso vou adicionar um bocadinho de canela, 5 gramas, está bem? Misturar a canela. Aqui aproveitar a canela toda, podem colocar cúrcuma. Qual é que é a vantagem da canela? A canela também, neste caso, é mais para dar um sabor agradável depois na mistura que vamos fazer ao iogurte, mas ela também é um termogénico, portanto ajuda também a acelerar um bocadinho o metabolismo. Quem gostar pode sempre também utilizar esta especiaria num processo, por exemplo, de emagrecimento ou uma vida saudável, quem gostar do sabor, ao gosto de cada um. Portanto, agora temos a nossa mistura feita, vamos colocar no forno durante 10 minutinhos, isto depende do forno, a 180 graus, está bem? Porque há fornos mais rápidos, há fornos mais lentos. E os frutos secos, neste momento, queimam muito rápido, está bem? Portanto, de seguida, vamos então aqui, enquanto a nossa granola fica pronta, vamos preparar, então, vamos construir o nosso pequeno almoço. Então, temos aqui 200 gramas de iogurte natural, portanto, sem adição de açúcar, está bem? É importante. Nós queremos manter um estilo de vida saudável, temos que reduzir ao máximo os açúcares, está bem? Os açúcares de absorção rápida, está bem? Que é o caso do açúcar branco. Portanto, temos aqui mais ou menos 200 gramas. Vamos então utilizar a tangerina, que é uma fruta da época, porque é importante irmos sempre utilizando a fruta da época, porque é aquela que é mais rica em vitaminas e minerais. Mas no caso da tangerina, também rica em vitamina C. Exatamente, também é rica em vitamina C, que nos ajuda sempre a reforçar um bocadinho o sistema imunitário também. Mas poderíamos optar por outro tipo de fruta, por uma maçã, por uma pera, por uma banana, o que quiserem. Depois, nesta altura, agora vem fruta, na altura de verão, os morangos, o melão, melancia, meloa, o que quiserem. Isto é ao gosto de cada um. Mas não precisa de ser especificamente um tipo de fruta. Convém ser fruta da época, porque é mais rica em vitaminas e minerais. E porquê? Também um laticínio. Porque o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Então, deve ser constituído por nutrientes importantes. Neste caso, temos um hidrato de carbono, que é a granola, a fruta, que são as vitaminas e minerais, e temos o iogurte, que é um laticínio. Está bem? É muito importante para qualquer faixa etária. Uma coisa simples e um pequeno almoço reforçado. Bastante nutritivo, sim. Pelo menos aqui em vitaminas, em minerais. E a fibra da granola. A fibra da granola e também da tangerina. Portanto, é muito indicado para qualquer fase etária, está bem? Para pessoas idosas, para crianças, até se torna um pequeno almoço bastante colorido. Portanto, a nossa granola já deve estar concluída. Ok. Aqui está, com um ótimo aspecto.
E agora vamos colocar então mais ou menos, por exemplo, para um pequeno almoço, que quantidade de granola nós devemos utilizar? Mais ou menos, depende das necessidades energéticas de cada um, entre 30 a 40 gramas, está bem? Portanto, que equivale mais ou menos a 4 a 5 colheres de sopa, está bem? Foi no fundo o que falou na outra semana. Exatamente. Dos frutos secos, Dos a quantidade. frutos secos. Exatamente. Não devemos consumir mais do que 8 a 10 unidades. Aqui não temos muito bem a noção da quantidade que estamos a ingerir, portanto é importante termos este limite de quantidade, está bem? Portanto, entre 4 a 5 colherinhas de sopa para um pequeno almoço, está bem? Depois, ao gosto de cada um, quem quiser pode adicionar sempre um bocadinho mais de mel. Depois de estar concluído, porque neste caso não utilizei muita quantidade de adoçante natural, do mel, portanto pode sempre aqui, para ficar um bocadinho mais goloso, juntar um fiozinho de mel. Mel de preferência também biológico, está bem? É sempre mais nutritivo. Aqui está. O nosso pequeno almoço preparado. Agora é só provar. É de facto uma boa sugestão para um pequeno almoço, para um lanche. Correto, Sim, doutora Joana? é verdade, é verdade. É algo que nós podemos consumir e não nos cansamos de comer, porque podemos sempre trocar ou o aroma do iogurte, também podemos utilizar um iogurte sólido magro de aromas, com algum aroma que cada um goste, e a fruta também podemos variar. Muito bem. Já sabe, esta é uma boa sugestão para um pequeno almoço, para um lanche. Nós regressamos em breve com mais sugestões de receitas saudáveis.